Sim, estou na Disney, aqui em Xangai. Eu já quero avisar, deixa eu até ver se eu consigo ajeitar aqui. Que eu estou usando a câmera frontal dessa vez. Estou com fone de ouvido, então provavelmente a qualidade vai ficar ainda mais ok que o normal. Sol, gente provavelmente passando, gritando, crianças, mas não tem problema. Na verdade eu queria fazer uma live, mas como o YouTube e a China são complicados assim, e precisa usar VPN e outras coisas, não rolou. Mas não tem problema, eu faço um vídeo como eu já não edito mesmo, é como se fosse uma live, não tem problema. Na verdade, eu resolvi fazer esse vídeo, agora eu tava pensando em algumas coisas e resolvi gravar, aproveitar que eu tô aqui, em que eu quero falar um pouco do que a Disney representa pra mim, do ponto de vista de alguém que trabalhou na Disney, e do meu ponto de vista muito particular, pelos programas que eu fui, pelas experiências que eu tive, que eu já contei em outros vídeos, por tudo que eu passei, assim. Eu acho que é difícil encontrar alguém que tenha 100% a mesma opinião que eu, mas eu acho que certas coisas, certas memórias são bem compartilhadas assim com quase todo mundo que trabalhou na Disney. E eu queria falar um pouco desse ponto de vista do que a Disney representa quando você trabalha nela, no exterior, assim. Que é muito estranho porque é uma memória que... Falei das crianças. É uma memória que muda a tua vida, assim. Eu acho que de alguma maneira muda. Eu conheço gente que já foi e não gostou. Foram raros, mas teve, assim. Mas mudou minha vida, sabe? E mudou minha vida por diferentes maneiras, assim. A Disney, antes de eu ir trabalhar, eu acho que eu via como filmes, como Rei Leão, como... Quando eu era pequena tinha, sei lá, revistas da Capricho que mostravam os parques, eu tinha vontade de ir, mas eu nunca tinha ido. Não sei, era algo assim meio... A Disney, os parques, era algo meio intangível, meio longe, assim. E eu tinha próximo de mim os filmes, Mulan, meus filmes favoritos, Hércules, as músicas, gente, quem não ama as músicas, em português, né, em português, claro. Mais velho que eu fui aprender as versões em inglês, mas pelo menos quando eu era criança eu tinha VHS lá em português de Hércules, Rei Leão, Tarzan, gente, a de moto, maravilhosa, a trilha sonora, dos vídeos, gente, o cara parou aqui, segue o baile. Dos vídeos, então era mais ou menos essa minha percepção da Disney, assim, até que com 15 anos a minha irmã, como eu já contei em outros vídeos, foi trabalhar na Disney e as coisas mudaram um pouco, assim. Com 15 anos eu acho que eu ainda não tinha maturidade de entender a questão do trabalho, do que isso poderia representar pra mim no futuro. Era tipo assim, quando eu entrar na faculdade, uma coisa que eu quero fazer e só vai, sabe? Que eu tinha na minha cabeça, eu vou poder fazer dinheiro, viajar um pouco, comprar as minhas coisas, ganhar em dólar, né? Viver um pouco no exterior, nos Estados Unidos, então tinha todo um certo romance, assim, antes de eu ir. Apesar de eu ter minha irmã próxima, ela já ter me explicado tudo, como funcionava, que o trabalho, ele realmente era um pouco pesado. Então acho que essa era a minha visão antes da Disney, assim, eu não tinha noção da quantidade de pessoas que a Disney emprega, de todos os setores, de como um parque é criado, de todos os detalhes, eu não tinha noção de nada, assim. De nada, assim, não só porque, sei lá, que eu não tinha estudo em relação a business, a desenvolvimento e tudo mais, e até create, assim, não sei, eu acho que eu não pensava sobre isso, sabe? Eu só via os filmes, gostava, não gostava, Procurando Nemo, eu lembro que eu vi com minha mãe e minha irmã, então, sabe, vários filmes, sabe aquelas memórias que você se lembra quando foi no cinema e assistiu e como é que foi? Mais ou menos isso com muitos filmes da Disney. Apesar de eu não era tão apegada a alguns filmes, assim, tipo, Bela Fera, uma coisa meio aleatória pra mim. Pra mim era tipo Tarzan, Rei Leão, Mulan, sabe? Assim, mais ou menos isso. Mas daí mudou. E o que eu quero falar é como que essa percepção da Disney está mudando agora, depois... Não que grande tempo tenha passado, assim, mas já vão fazer 5 anos que eu fui trabalhar pela primeira vez. E é engraçado ver essa evolução da minha percepção de Disney com a minha evolução pessoal, sabe? Com a minha maturidade, com as coisas que eu tô vivendo, com as minhas fases da minha vida também. É um pouco disso que eu quero falar. Talvez esse vídeo seja um pouco viajando, não sei se alguém vai conseguir entender mais ou menos o que eu quero dizer, ou se alguém vai conseguir, não sei, se identificar de alguma maneira, mas quando eu fui pela primeira vez, eu tinha 20 anos. Foi o meu primeiro trabalho, que é um grande privilégio, né, gente? Poxa, fiz o processo seletivo até com 19, eu nunca precisei trabalhar, estava sempre só estudando, e foi um choque pra mim, assim, não a questão do trabalho em si, mas as questões mais
não emocionais, mas tudo que vem com o trabalho em si, sabe? A responsabilidade, eu tinha muita responsabilidade, tinha que acordar às vezes cedo e dormir tarde, a responsabilidade comigo mesma de querer aproveitar os parques, então apesar de trabalhar 12 horas no dia, querer sair e já ir para um parque, aproveitar umas 2 horinhas, assim, então várias coisas, assim, as amizades, coisas que eu já contei nos vídeos, assim, de conseguir desenvolver a minha desinibição, conseguir fazer novos amigos, assim, que eu sempre fui um pouco mais reservada, assim, pra conseguir fazer amigos, principalmente em lugar diferente. Então eu vejo muita evolução, não só da Ana no primeiro programa, depois no segundo, depois no terceiro, mas a Ana aqui, vivendo em Xangai, terminando agora este programa que eu tô fazendo, terminando os meus mestrados. E o quanto que de alguma maneira a Disney ainda me atrai, porque pensa só, eu falei até no meu Instagram que eu comprei o passe agora, é um passe tipo semi-anual mais ou menos, e que eu posso ir quantas vezes eu quiser. E tipo, não foi só eu ter comprado isso, mas por quê? Por que eu quis vir pra Disney mais de uma vez, por exemplo? Eu poderia ter comprado o passe de um dia, que foi o que eu fiz. Poderia ter aproveitado esse dia, que eu aproveitei, mas por que eu quis voltar e saber que eu já queria voltar várias vezes, não voltar mais nunca? Por quê? Eu me pergunto isso, assim, por que eu sou tão atraída a voltar pro parque, voltar pra cá? Por quê? Porque as pessoas vêm, elas aproveitam, elas acham maravilhoso, mas eu acho que existe uma conexão um pouco diferente que eu tenho com esse lugar, apesar de o lugar que eu tô agora, poxa, pensa só, é do outro lado do mundo, na China, e mesmo assim, existe uma familiaridade, alguma coisa que eu realmente me sinto um pouco em casa, o que é muito estranho, gente. É muito estranho, primeiro, de a Disney, de uma maneira geral, ter se tornado a minha casa em Orlando. E segundo, de eu conseguir identificar e me sentir em casa do outro lado do mundo, numa coisa completamente diferente. Então é muito, muito, muito louco, assim. Eu comecei a me questionar isso e eu quis fazer um vídeo pra filosofar um pouco em relação a isso. E quem sabe, de repente, alguém consegue pegar alguma coisa do que eu tô falando, sirva pra alguém, ou só pra pensar, sabe? E é isso, eu vejo a evolução que eu tava falando. Desculpa, gente, uma criança maravilhosa passou aqui do lado. Poxa, sabe, a segunda vez que eu fui pra Disney também, como eu já falei nos vídeos, foi uma Ana um pouco mais madura, porque eu não tinha passado pra voltar pro ICP, eu voltei depois pro PG, e foi diferente, sabe, eu tava diferente, assim, eu já conhecia o parque, então já tinha um certo, sabe, não sei explicar, assim, não que eu tava cocky, mas eu tava, tipo, sabendo já, achando que sabendo, sendo que quando eu cheguei lá, que eu descobri que eu não sabia nada de Disney, nossa, eu não conhecia meus parques, não conhecia meus resorts, não conhecia bem a propriedade de maneira geral, sabe? E depois, quando eu voltei pela terceira vez, já foi com a Rê, com a minha amiga, melhor amiga que eu fiz no meu segundo programa, então eu já tirei alguns problemas do caminho, que é tipo amizade e tudo mais, e eu fui realmente, depois de formada, sabe? Com responsabilidades maiores ainda, com um contrato, não era aquela coisa, eu vou ficar 2 mesinhos aqui, vou voltar e continuar minha vida, continuar as minhas aulas e tudo mais, não foi assim, eu fui com um contrato de 6 meses na terceira vez, já formada, eu ainda não tinha sido aceita pro programa que eu tô fazendo agora, então eu fui meio que numa incógnita, vou 6 meses, fazer meu dinheiro, pegar a experiência, mas e depois, sabe? E foi muito interessante ver a evolução pessoal mesmo, assim, sabe? Assim, em diferentes coisas. A Disney também representa pra mim uma certa emancipação emocional, sabe? Porque quando eu tinha 18 anos, eu tava num relacionamento que durou 5 anos, mais ou menos. E era engraçado que eu falava, não, eu quero trabalhar na Disney e tudo mais. E a pessoa, no caso, não tinha interesse. E eu lembro que eu ficava muito, tipo, puta merda, sabe? E ter, de certa maneira, não me livrado, mas ter saído dessa situação em que eu consegui descobrir os meus sonhos sozinha, consegui construir, que, cara, tudo começou com um sonho pequeno de ir fazer meu primeiro programa na Disney e se tornou algo muito maior, sabe? E ver que, poxa, eu fui capaz, sabe, de overcome essa situação, de ir, depois voltar e depois ir de novo, sabe? Porque a terceira vez que eu fui também não foi fácil, eu tava com alguém, eu tive que literalmente let it go de tudo, da minha cidade, de alguns amigos, de relacionamento, pra ir passar esses 6 meses na Disney, pra depois, quem sabe, até ficar mais tempo fora, que foi o que eu fiz. Esse já é meu 3º ano fora, e são 3 anos morando fora e 3 países diferentes. É muito difícil ter que recomeçar cada vez em um país, sabe? E é engraçado que eu falo também como o tempo passa, porque, gente, uma amiga que eu fiz no 3º programa da Disney, ela casou.
E, gente, eu fui demonstrar, eu vi todo o relacionamento dela acontecendo, começando lá em Orlando. Então, gente, é muito louco, não envelhecer, mas a gente entrar na vida adulta e ver essas transformações, sabe? Não só da gente, mas das situações da nossa vida, das nossas escolhas, assim. E é engraçado que, de certa maneira, eu vejo a evolução da Ana adolescente pra Ana adulta, mais ou menos adulta, né? Sempre passou pela Disney, sempre. E é muito louco, gente. É muito louco explicar isso, assim. Tudo bem que eu acho que eu tenho é um pouco diferente, assim, por eu morar em Xangai, sabe? Mas, gente, é incrível, assim, a minha família, sabe, me visitando lá em Orlando, a gente resolvendo ver uns restaurantes nada a ver, que ninguém conhece, sabe, nos resorts que estão falando, ninguém entende porra nenhuma, mas que fazem parte da Disney, que nem eu sabia que fazem parte da Disney. Ou, tipo, a viagem que eu fiz com a minha mãe pro Japão, em que a gente foi lá pra Disney, ou, sabe, quando eu fui pra Hong Kong. E, gente, tanta coisa, sabe? Tipo, uma coisa assim, por exemplo, Hong Kong. Vamos lá, quase ninguém sabe disso. Vamos abrir aqui. Ano passado eu fui pra Hong Kong 3 vezes. E uma dessas vezes foi porque a tensão na Coreia do Sul estava tão pesada que minha mãe foi tipo assim: não, sai daí, porque, gente, tava todos os sites de notícias falando, vai dar merda, vai dar bomba, vai dar bomba, vai dar bomba. Imagina, minha mãe do outro lado do mundo. E ela, tipo, o que eu faço? Eu não posso voltar pro Brasil. Imagina quanto que é uma passagem pro Brasil assim do nada, não dá. Então eu quero sair daí, Japão precisa de visto, China precisa de, tipo, sabe, eu fui meio que fugida, assim, pra Hong Kong, que era uma cidade que eu já conhecia, e eu passei lá uma semana, quietinha na minha, e minha mãe tava vendo qual é que era, a gente tava vendo se acalmava um pouco os ânimos e tal, gente, não aconteceu nada, mas é minha mãe, sabe, ela viu eu lá, na Coreia do Sul, com toda a situação, hoje em dia tá tudo certo, sabe, estão lá, um visitando o país do outro, maravilhoso, mas é uma situação muito difícil. E eu lembro que eu fiquei numa situação muito complicada, sabe? Porque eu tava vendo a Coreia do Sul como um país que eu amava, que eu tava pensando em construir algo, e daí eu tive que sair assim dessa maneira e, sabe, a criança aqui, sair dessa maneira assim. E é engraçado que eu tava me sentindo meio mal, e quando eu fui pra Hong Kong, nessa época eu fui na Disney, lá eu passei um dia muito bem. Então, tipo, é muito louco as memórias, tipo, nada a ver, sabe? Olha essa memória assim, totalmente aleatória. Mas é algo que eu lembro que me marcou muito e que sempre me relembra essa época que, tipo, fica na Coreia, não fica na Coreia. Porque, gente, assim, porque não tava lá, não entende, mas eu tive amigos próximos que saíram no meio do semestre e foram embora da Coreia e não voltaram, porque a família falou, chega, sabe? Tinha amigos de amigos que eram, tipo, esposa de japoneses, que estavam em empresas japonesas, várias empresas japonesas levaram todo mundo pra fora da Coreia. E daí você pensa, gente, o que a Coreia do Sul tem a ver com Disney? Tem a ver comigo indo fugido por causa de relações internacionais, conflitos internacionais para Hong Kong, porque não precisa de visto, sendo que tecnicamente faz parte da China, então é tipo assim, ó, mind blowing. Mas no fim, o que eu quero dizer é que muitas das minhas memórias e da minha vida, de várias coisas, de certa maneira, permeiam a Disney, o que é muito louco, gente, é muito louco, sério. Várias memórias, tipo a minha mãe, aí tem coisa engraçada. Disney também, pra mim, é minha mãe ama Mary Poppins. Ama Mary Poppins, sério, desde pequena eu assisto Mary Poppins e, tipo, a minha mãe ama. E eu nunca vou esquecer que a primeira vez que eu fui pra Nova York com a minha mãe, primeiro que minha mãe tava deslumbrada por estar em Nova York, né, eu também, porque, tipo, porra, Nova York, né, gente, tava, tipo assim, e a gente conseguiu ver, sempre falo muito alto, e a gente conseguiu ver Mary Poppins na Broadway, e eu lembro da minha mãe assim, uau! E eu, tipo, eu consegui desconto porque eu tinha trabalhado na Disney. Então foi, tipo, incrível, sabe? Incrível, assim. E querendo ou não, minha passagem pra Nova York, como eu contei no vídeo, eu comprei com o meu dinheiro do meu trabalho. Então imagina, gente com 20 anos comprando passagem pra Nova York. Tudo bem que era Orlando, mas não interessa, sabe? Então é muito louco, assim, essa minha relação com a Disney. E é inexplicável, assim, nunca preciso explicar, mas talvez, se algum cast member assistir esse vídeo, ele consiga entender um pouco do que é andar por esses corredores e sentir algo diferente, sabe? São memórias, são... Que nem agora, não sei se dá pra ouvir, mas tá tocando ao fundo a música do Piratas do Caribe, sabe? Gente, eu não sei explicar, mas me traz muitas memórias do Magic Kingdom, sabe? Eu caminhando por lá e, tipo... Quantas mil vezes todo mundo já não foi que trabalhou lá no Pirates, sabe? Tipo assim, vários boatos de que o Johnny Depp estava lá, assim. Então são coisas assim que são inexplicáveis.
Eu acho que a Disney deveria me contratar como garota propaganda deste intercâmbio, hein, porque eu fico falando muito bem. Mas é que foi a minha experiência, sabe, gente? Não é porque foi muito boa que foi muito fácil, não foi isso. Foi uma experiência de certas maneiras difíceis. O meu terceiro intercâmbio foi um pouco complicado, assim, na questão de trabalho, que eu vou falar depois, assim, que foi bem diferente das minhas primeiras 2 programas. Mas é um programa que não existe mais, né, então acho que é uma coisa boa, não sei. Mas enfim, eu queria falar um pouco dessa relação muito louca que às vezes a gente tem com lugares, com coisas. É a mesma criança, by the way. E ela nem tá gritando, ela tá gritando de alegria. Olha só a Disney. Eu não sei explicar, gente. É muito louco, assim, é muito louco mesmo. E tá morando do outro lado do mundo às vezes não é fácil. E apesar de eu vir aqui sozinha pra Disney e não poder compartilhar isso tudo, que dá, gente, morar do outro lado do mundo é maravilhoso. Só que a gente vive as coisas maravilhosas sozinha. A gente não consegue compartilhar com as pessoas que a gente ama. Então isso meio que tira boa parte do valor, assim. Mas mesmo assim, sabe, eu mando vídeos pros meus amigos que trabalharam comigo na Disney e tal. Faz com que as coisas fiquem melhores, sabe? Gente, tudo traz uma memória, assim, sabe? Que nem agora aqui do meu lado, vai passar uma menina que ela é custódio, de branquinho. Pera, ali, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tipo, eu nunca, sabe, eu lembro de eu andando nos parques, eu tinha amigos que eram custódios, e eles, tiraram uma foto minha, gente. Então, tipo, tudo traz algum tipo de memória com alguém legal, com algum amigo, com alguém que marcou a tua história, e ver essa evolução, sabe? Desde o começo, assim, da Ana que nem sabia de nada, e depois foi pro 2º programa, e depois foi pro 3º programa, e que agora tá aqui do outro lado do mundo. Ainda, gente, é uma outra jornada que eu tô entrando agora, de me descobrir, de entender o que eu quero, sabe? Porque, nossa, é um privilégio muito grande estar aqui do outro lado do mundo, muito mesmo. Só que, como eu falei, não é fácil, sabe? Tô totalmente sozinha aqui. Então é difícil, sabe? É um privilégio grande, eu sou muito agradecida, só que não quer dizer que seja fácil. E é muito louco que eu possa contar com essa sorte de ter uma Disney aqui pra fazer com que as coisas fiquem melhores. Gente, é louco, é muito louco. Eu não sei se eu tô conseguindo, se eu cheguei a alguma conclusão, alguma ideia com esse vídeo. Foi só um rant aí, nem sei como explicar isso. Queria aproveitar esse cenário maravilhoso aqui. Mas é isso, gente. Eu acho que todo cast member de alguma maneira se conecta com a Disney de uma maneira muito única, muito própria. E eu tentei explicar um pouco o que é a minha conexão com a Disney. É uma mistura de nostalgia com felicidade e a certeza de que tudo que eu vivi com a Disney, na Disney, vai ficar pra sempre marcado, não só na minha memória, mas até de certa maneira em quem eu sou, sabe? É engraçado, é meio bizarro, mas até a maneira que eu lido com as pessoas, se eu tenho que fazer algum trabalho. São pequenos tiques, assim, ou toques que tu pega, que são muito Disney Way, sabe? E que é difícil de explicar, assim. Às vezes tu tá meio Disney look, fazendo as coisas, apresentações e tal. E te marca, sabe? Te marca de uma maneira que pode ser muito bonita. Que no meu caso, eu acho que é bonita. Teve seus tropeços, eu tenho algumas opiniões fortes em relação a Disney como business, né? Então fica um conflito interno também, imagina, gente. Eu sou uma internacionalista formada em RI, sabe? Você começa a estudar tantas outras coisas, assim, que de certa maneira são tão mais relevantes, sabe, no mundo. E daí, enquanto isso, tu tá, tipo, cantando a Bela Fera na tua mente, tu fica, gente, não, para. Mas é difícil, e é um privilégio ter tido todas essas oportunidades com a Disney. E saber que a Disney, de certa maneira agora, eu aqui em Xangai, está fazendo parte desse novo capítulo, dessa nova história que de certa maneira eu tô começando a construir. Que eu não sei bem qual vai ser, eu acho que é o next step. A Ana de 5 anos atrás, meio sem saber nada, acho que sou mais ou menos eu agora, mas de outra maneira. Mas é muito gratificante isso, assim, e é isso, assim. Não sei se fez sentido o que eu quis dizer, não sei se a qualidade foi boa, se o áudio foi bom. Eu não vou editar porque eu nem sei como editar, gente, eu só coloco os vídeos aí. Um dia a gente chega lá, um dia. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado um pouco desse papo, que vocês tenham entendido mais ou menos o que eu quis dizer. Espero que eu não tenha falado nenhuma merda ou nada que, sei lá, tenha deixado alguém meio brabo, ou Disney não fica brava comigo, amo vocês. É isso, gente, é a gente aproveitar as oportunidades que surgem, o máximo que dá, e se lembrar que elas passam,
o tempo passa e quando a gente era mais novo a gente via essas pessoas mais velhas falando, porque 10 anos atrás. E a gente não percebe que o tempo passa pra todo mundo e ele está passando agora, assim, a gente tem que aproveitar sempre o máximo que dá da melhor maneira possível, assim, e realmente guardar, não quero falar de guardar no coraçãozinho, mas guardar, assim, num lugar muito bonito, assim, as coisas boas que acontecem com a gente. E no meu caso, a Disney foi uma coisa muito boa e que realmente está marcando a minha história ainda e quem sabe vai marcar pra sempre, né, gente, quem sabe? Quem sabe daqui a alguns anos no Disney Wedding. Não, brincadeira. Quem sabe? Fica a dica. Mas é isso, assim, é meio louco. É meio louco, meio inexplicável. Tentei colocar um pouco em palavras algo que pra mim é inexplicável. Então não sei se faz sentido, mas eu estou enrolando esse vídeo, já está com 20 minutos. E, gente, eu tô tentando fazer os vídeos menores no canal, mas eu tô continuando falando agora, vamos parar. Mas é isso. Muitos outros vídeos no canal, eu espero, com a Disney aqui em Xangai, para mostrar um pouco do parque, mostrar algumas peculiaridades da Disney na China, como que funciona, quais algumas coisas que eles adaptaram aqui para a cultura chinesa, para a cultura asiática de maneira geral. Vai rolar um vídeo ainda no meu terceiro programa que eu fiz do Hospitality, que eu vou falar um pouquinho de quando eu fui Ambassador também, do PG. E acho que é isso, espero muitos outros vídeos ainda sobre vários outros assuntos da minha vida. Enquanto eu tento ajudar alguém, apesar de eu estar meio perdida. Não sei se foi... Gente, tô viajando, vou parar aqui. Disney maravilhosa, podia ser um thumbnail agora. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Mandem mensagens, dúvidas. Agora o sol para, né? E eu vou tentar responder. É isso, espero que tenha feito sentido. Se fez sentido para uma pessoa, tá ótimo. É isso, galera. Bom, até o próximo vídeo. E é isso. Como sempre, e eu me sinto meio babaca de falar isso, just go mesmo. Só vai, gente, só vai. É isso, um beijão. Tchau, tchau.